Namaskar, abençoados sejam todos e todas que estão aqui nesse momento para essa conversa. Gosto muito de fazer essa conversa, porque, como eu falei algumas vezes, eu me inspiro, pego o tema da semana e converso. Converso com algumas interlocuções e às vezes não. Bem, quando fez a chamada dessa live, que agora eu não estou mais chamando individualmente, eu deixo lá, quem veio, veio. Aí, quando fez a chamada dessa live, apareceu a foto de um mestre indiano. E não é por acaso que hoje eu estou aqui para conversar sobre esse mestre, porque ele nasceu no mês de maio de 1921 e deixou o corpo em outubro de 1990. E aí, o que esse mestre tem especial? O que esse guru tem especial? A especialidade dele, além de todas, é o mestre que eu encontrei nessa vida. Eu encontrei um mestre. Porque as leituras sempre me inspiraram. Mesmo na infância, eu não tinha nenhuma fonte de informação. Então, bom dia, Alenice, então seja bem-vinda. Então, eu não tinha outra fonte de informação a não ser as conversas do entorno, a escola e as leituras da escola. E aí, todas aquelas leituras, elas formaram o meu imaginário. Mas as histórias que os mais velhos contavam, histórias verdadeiras e histórias fictícias. E tudo isso vai formando o inconsciente, aquilo que vamos carregar numa caixa guardada lá no porão da nossa casa psíquica. Quando adolescente, continuei as leituras, entrou no mundo, aí eu entrei no mundo dos romances, das fotonovelas, aí já saí dos contos de fada e entrei nessas leituras. E um pouco mais tarde, eu entro nas leituras místicas e espirituais. E dentre essas leituras, nós tínhamos a vivência de Siddhartha Gautama, escrito por alguns autores, e esses autores falavam de Siddhartha Gautama. Eu também li O Horizonte Perdido, a sequência de Entre os Monges do Tibete. E mais tarde eu vou adentrando a filosofia chinesa, primeiro com os romances da Piu Book e depois com os grandes clássicos da literatura chinesa, vindo através de livros do Osho e outros autores. Mas teve um livro que eu acho que é norteador da vida de muitas pessoas. E esse livro se chama A Autobiografia de um Yogi. Essa autobiografia de um yogi, ela é muito inspiradora para jovens, para adultos e principalmente para nós que estamos no mundo do yoga. Hoje temos o filme que está nas redes, nas plataformas, a história de Yogananda, e também esse livro é um best-seller mundial. E lá
no livro Autobiografia do Yogi, ele veio formatar algo que eu buscava muito, que era um mestre. Então, essa história, a parte do livro onde ele, depois de uma longa busca, ele está numa viela, e nessa viela, isso é um livro de cabeceira, realmente ler. Isso aí tem que ser livro de cabeceira para todos nós, para ler e reler muitas vezes. E aí ele está numa viela, isso ele já adulto, depois de muitos caminhos, e ele caminha e vê um homem parado olhando para ele, com as mãos estendidas. E essas mãos ficam estendidas e ele passa. No que ele passa e caminha um pouco, os pés dele agarram no chão. Ele não consegue mais andar. E que ele volta o olhar para trás, ele vê aquele homem chamando ele. E ali ele selou uma história de busca de muitos e muitos anos. Ele encontrou o Shri Yukteswar, que foi o mestre dele. Bem, existem mestres que vão evoluindo aos cuidados de um outro mestre, como Yogananda, como o próprio Shri Yukteswar, que foi outros que já são mestres realizados. Eles vêm ao planeta Terra e eles não dependem mais para evoluir de um outro mestre. Ele já é um mestre realizado, como o Jesus Cristo. Ele era um mestre realizado. E com esse imaginário e essas coisas que eu ouvia, que lia, eu sempre quis ter um mestre. Eu disse, todo mundo tem um mestre, por que eu não? Porque eu não vou ter um mestre. E aí o tempo passou e eu fui bandeando para um grupo, para outro grupo, até que eu vim morar em Araruama por algumas circunstâncias pessoais. E também porque Araruama é a cidade que eu nasci. E eu sempre tive aquela ideia assim, eu quero trabalhar onde eu nasci, porque essa escolha da cidade, ela foi feita antes de eu nascer. Tudo bem, eu podia até sair daqui, mas eu tinha dentro de mim esse propósito. E aí, já dando aula de yoga aqui em Araruama, eu recebi como aluno um rapaz aqui da cidade, um rapaz muito bonito, assim, muito sutil, em que ele foi praticar yoga. Mas como muitos alunos de yoga, eles entram e saem. E esse rapaz saiu. Mas como isso já é uma coisa comum, isso já tinha acontecido com outras pessoas, eu também, e na época sem muita comunicação, mais de 30 anos atrás, eu nunca mais soube do rapaz. Passou um tempo, de 6 meses a 1 ano, o rapaz voltou. E nisso que o rapaz volta, eu vejo a aura do rapaz. E a aura era algo brilhante. O rapaz, ele estava numa sutileza que eu falei, nossa, mas o que aconteceu com você? Aí ele disse, eu fiquei morando 6 meses numa fazenda de meditação. E lá eu fui iniciado em meditação, e essa meditação foi dada por um mestre. Aí eu disse assim, mas eu quero isso para mim, eu quero muito. E aí
ele disse assim, eu vou trazer um monge dessa organização. E assim ele fez. Não passou um mês e eu recebi a visita de um monge. Achei o monge interessante, era um rapaz muito jovem ainda, oriental, das Filipinas. E o rapaz, ele era também um rapaz muito sutil, era um monge dedicado a uma organização chamada Ananda Marga. Aí eu me lembrei que na Eco 92 eu tinha passado uma noite lá no acampamento da Noite das Religiões. E nessa Noite das Religiões eu entrei em contato com diversas religiões que eu não conhecia e uma delas foi a Ananda Marga. Aí tudo bem, o rapaz continuou a me visitar e aí ele se propôs a fazer alguns serviços, dar curso, fazer jantares. E eu percebia uma diferença muito grande, eu já tinha passado por infinitas coisas. O rapaz era um monge, mas era de uma simplicidade. Ao mesmo tempo que ele dava uma aula maravilhosa, ele ia, limpava o chão, lavava a panela, fazia comida. Eu disse, gente, que é isso? E ele foi me apresentando o mestre dele, através das leituras, através da conversa. E logo a seguir veio um outro rapaz, que era também monge, e que ficou aqui na nossa cidade por 20 anos, que é o Dada Cidez. Mas eu não identifiquei aquela figura como meu mestre. Porque eu estereotipei um mestre. E esse mestre tinha uma outra cara, um outro jeito. Era uma figura com um óculos escuro enorme, uma cara meio séria. Mas eu fui praticando os ensinamentos. E nessa prática, isso foi o tempo passando e eu fui praticando. E eu achava interessantíssimo a filosofia, uma filosofia que dizia que o ser humano precisa de prática de yoga, o ser humano precisa meditar, o ser humano precisa de serviço à humanidade. E eu achei, porque isso casou comigo, de um jeito de ser que eu também aspirava para mim. Vegetariano, sem uso de álcool, que eu esperava sempre um ensinamento, uma religião que tivesse esse feitio. Então eu vi que ali era meu lugar. Mas será que ele era o meu mestre? Bem, mas com isso algumas coisas foram mudando na minha vida. E uma das coisas foi a oportunidade de, em 99, eu ir à Índia. E nisso que eu vou à Índia, aconteceram vários eventos assim bem simbólicos para eu ir à Índia. A princípio eu não tinha dinheiro para ir à Índia, mas eu afirmava todo dia, eu vou à Índia. E eu falava para as pessoas, no final do ano eu vou à Índia. Bem, duas coisas aconteceram. Em outubro saiu a minha primeira aposentadoria e eu recebi um dinheiro dessa aposentadoria. E logo a seguir alguém se interessou pela compra de uma casa que eu tinha e que estava à venda há 10 anos. O dinheiro estava pronto. E eu parti para a Índia. A ida da Índia foi uma ida muito traumática, porque deixei meus filhos muito jovens, muito adolescente ainda, e num tempo sem comunicação nenhuma, e também eu sem informações necessárias de como transitar naquele mundo indiano daquela época, não de hoje, claro. E com isso eu tive lá na Índia várias experiências espirituais.
Primeiro foram sonhos místicos. Todo dia eu sonhava. A outra coisa foi que eu adquiri uma malária lá na Índia. E essa malária, eu já sabia sintomas de malária, eu consegui burlar as fiscalizações de vigilância sanitária e voltei para o Brasil muito doente. E chegando aqui, eu fiquei internada no Hospital Universitário do Fundão por um tempo, numa situação física muito ruim. Inclusive, os médicos eles não respondiam pela minha vida. Mas tinha uma coisa que acontecia. Eu estava lá e eu recebia uns tratamentos, na época, com quinino, cloroquina, alguma coisa assim, que deixava muito a mente perturbada. Mas era o que tinha para tratar. E aí eu entrava num túnel. E aí Baba, que é Shiri Anandamurti, me pegava e trazia de volta. E por várias vezes ele me dava a mão e me trazia de volta. Eu naquele túnel e voltava. Conclusão. Quando eu saí do hospital, eu estava numa situação física muito debilitada. Parei os meus trabalhos, mas como eu tenho um contrato de serviço público, fiquei recebendo uma pensão de benefício. Mas tudo que eu comprei na Índia se foi. Tudo que eu pretendia, eu estava morando em casa de aluguel. E eu fiquei 6 meses nessa situação, agradecendo demais a saúde pública no Brasil, como agradeço até hoje. Atualmente ainda é um serviço maravilhoso. Há poucos dias eu tive a oportunidade de acompanhar um amigo e fiquei assim tão envaidecida do meu país. Aí os médicos, um outro sinal. Os médicos do serviço da Fiocruz foram pesquisar com a minha família por que eu estava resistindo. Aí, porque eles já achavam que eu já tinha uma idade com quase 50 anos, não era uma atleta, o coração não era de um atleta. Aí a minha família disse, é porque ela é vegetariana há muitos anos. E aí eles elegeram uma nutricionista para cuidar da minha alimentação lá no hospital. Então eu passei toda a internação sem comer carne. E aí isso foi já um sinal. Voltei para casa muito debilitada. E aí o dinheiro extra do meu trabalho como professora de yoga e terapeuta já não acontecia. Os meninos tinham que trabalhar para complementar a casa, enfim. E eu botei na minha cabeça assim, agora eu preciso ter uma casa, porque além disso tudo eu estou pagando um aluguel. E com isso eu comecei a procurar um terreno. E apareceu esse terreno onde moro hoje, que hoje é assim, o metro quadrado mais caro dessa cidade, que eu comprei numa condição fácil. E aí eu me instalei aqui com um propósito: fazer um espaço de yoga e trabalhar enquanto eu viver para seguir a missão desse mestre. Muitas viagens vieram a seguir, completei os meus estágios de meditação e eu aprendi a discernir o que é um mestre tântrico.
O mestre tântrico é aquele que joga para frente para a gente evoluir. O mestre tântrico, ele não tem aquele sentido da piedade. Ah, coitadinho, não existe isso. O mestre tântrico, ele diz assim: você não é mais, você não é menos, você é Deus. E ele vai te empurrar para que você reconheça a sua divindade. E com isso, possa inspirar outras pessoas. O mestre tântrico não ensina você a pedir as coisas. Não é necessário pedir. Ele dá o que você precisa no tempo certo e na medida certa. O mestre tântrico, ele diz o seguinte: você vai trabalhar. Mas eu já estou doente, eu estou idosa. Não, você não tem que morrer trabalhando, você tem que ter serviço. Então, perfeita para nossa evolução, para nossa felicidade. Ai, a Lenice, você fez isso comigo. Quem fez foi ele, Lenice. Ele me inspirou para fazer com você. Então você vê que hoje você está aqui ouvindo isso. Nós perdemos como ser humano a condição devocional. Por isso que temos tanto sofrimento no planeta. Porque a devoção, ela diminui o ego. E diminuindo o ego, a gente se aproxima mais da alma. As crianças, né? Eu tenho um desses trabalhos que eu estou sempre fazendo alguma coisa por essa missão maravilhosa de Baba. Eu estava com um grupo de crianças e o retrato de Baba está lá. E alguém chega e diz assim: mas isso é religião? Eu disse: não. Mas isso é seu jeito de ser? É. Aí eu digo assim: olha, eu não vou mentir para você, eu sou isso. Agora, se você não quiser isso, um mestre tântrico também diz: siga seu caminho. E um dia o quadro com a foto de Baba caiu no chão. E as crianças correram. Aí elas limparam. Aí disseram assim, botaram lá na mesa: olha, Baba, perdão, mas foi sem querer, mas a gente já botou você aí de novo. Numa outra vivência, também num outro projeto, tinha um rapaz adulto, já com mais de 30 anos. E aí, a gente estava conversando sobre o processo do trabalho. Aí ele falou assim: se eu fosse coordenar aqui, a primeira coisa que eu ia fazer é tirar essa foto que está na parede. Ou seja, a foto de Baba. Ele pode fazer isso, ele tem esse direito, ele está também num caminho evolutivo. Mas ele representa o sem número de pessoas nesse momento planetário que perderam o respeito e a devoção. Quando nós estudamos yoga, quando nós estudamos Ayurveda, há algo que a gente aprende. Tudo que nós fazemos pode estar perfeito,
mas sem devoção nada serve. Por que nada serve? Por aquilo que eu acabei de dizer. O ego cresce. E quanto mais o ego se infla, cresce, mais distantes ficamos da alma. Ontem eu assisti uma live do Matheus Macedo do Vida a Vida, onde ele falou de Dinacharya, os princípios, ritmos para a nossa vida. E foi muito bonito o final, onde no final que ele ensinou o que devemos fazer, comer, aquela coisa toda. Aí ele falou assim: de nada serve se você não respeita os mais velhos, se você não respeita os seus pais, se não respeita os seus mestres. Tudo isso é vã ilusão. Shri Shri Anandamurti, ele veio ao planeta, ele se manifestou no planeta no século passado. A consciência cósmica, em sua sabedoria, de tempos em tempo, envia um ser. Enviou Krishna, enviou Shiva, enviou Jesus Cristo e muitos outros, conforme as condições que aquele planeta está vivendo. Se Baba, que encarnou no século passado e que foi... Não, ele encarnou no século passado e também foi embora no século passado, em 90. Ele veio com uma missão: empoderar os seres humanos para atravessar esses momentos difíceis de Kali Yuga. Entendam o que ele veio fazer. E por isso que ele se veste dessa personalidade. Uma personalidade forte, um homem de família, um trabalhador, exatamente para demonstrar que nós, no ponto que nós estamos, nós podemos vencer. Vencer o quê? Vencer o medo, vencer a morte, não nos deixarmos sermos comprados, e não deixarmos o outro e a nós mesmos sermos vendidos pela ilusão que permeia esses momentos. Momentos esses que utilizam como recurso algo muito cruel, que é o medo e a venda do prazer, da falsa felicidade. Nós, hoje, que acessamos esse mestre, que estamos aqui não mais pela nossa vida, mas pela missão que ele nos deixou. E algo muito lindo que ele dizia: não é necessário serem meus devotos. Não é necessário me agradar, mas é necessário que você siga a minha missão. E a missão de Shri Shri Anandamurti é muito grande. Tem muitos caminhos para seguirmos essa missão. Então, vocês que nessa live aqui temos 2 pessoas, mas depois ela fica ouvida por outras pessoas, ela vai ficar aqui no Instagram, vai para o YouTube, e é só acessar o www.anandamarga Brasil, e lá vocês vão encontrar
muitas coisas, centros de meditação. E como segunda-feira, na lua cheia de maio, na mesma lua que Buda se iluminou, nasceu às 6h07, encarnou Shri Shri Anandamurti. E para terminar, ele nasceu numa casa simples, em que ele me permitiu, e eu tive essa permissão de ir lá por 2 vezes. E aí a mãe e a avó, que foi parteira, era comum pegar o leite com algodão e colocar na boca da criança, enquanto a mãe estava naquele processo de produção de leite. E aí pegaram um pouquinho de algodão, colocaram num copo com leite e levaram à boca. Aí o que o menino fez? Pegou a caneca e bebeu leite. E todos ficaram assustados. E quando ele percebeu que todos ficaram assustados, a partir dali ele não fez mais aquele gesto. Porque ele é a consciência cósmica. Ele é a consciência de Deus, manifestada num corpo. Para quê? Para ajudar, para construir a evolução dessa humanidade. Segunda-feira, esse mês, no dia 12 de maio, celebramos o nascimento de Shri Shri Anandamurti, cujo nome civil é Prabhat Rajan Sarkar. Ele veio ao planeta, ele cumpriu a sua missão e um dia ele se foi, quando já deixou sementes, muitas sementes. Hoje, em mais de 187 países do mundo. E o grande privilégio nosso de ter também essa semente plantada aqui em Araruama. E mais ainda, o privilégio que eu tive nessa existência de encontrar o meu guru. A palavra guru significa aquele que dissipa a escuridão. E com todo o amor do mantra que ele nos deixou, Baba Nankyavalam, tudo nesse universo é amor. E quanto mais cantamos, mais imprimimos na atmosfera planetária essa energia, que é a única que derruba o medo. Bem, na próxima semana eu já tenho um tema que eu vou ampliar isso de hoje, que são os mantras. Mas agradeço a todos vocês, a Graciete, nossa, que saudade de você, Graciete, Lê. Oi, só gente que eu nunca vi, que não vejo há muito tempo, mas que muito me honra ter vocês aqui. Namaskar, minhas queridas, meus queridos, e até a próxima semana.